Boa tarde com Jesus, ao Grupo Espírita Maria de Nazaré, Gemã, que a paz de Deus esteja entre nós e nos envolva hoje sempre. Graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos concede. Queria pedir a vocês a oração, a prece, o júbilo de tantas dores e tanto sofrimento que estamos passando, mas também tantas alegrias e felicidades que conquistamos, e isso é importante. Hoje temos um tema muito importante para nossas almas, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, no capítulo 5 do Evangelho, mal e o remédio. O mal e o remédio. O mal é o remédio. E aí a gente começa a analisar que esse mal significa a nossa ignorância, que esse mal significa a falta de conhecimento de amor. E o remédio qual será? Será que sempre estaremos passando por dores e sofrimentos para alcançar a cura e o remédio salutar? E no item 16 ele diz assim: será a terra um lugar de gozo? Um paraíso de delícias? Ele nos faz essa pergunta. Será que vivenciamos uma existência só de prazer e de emoções? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou que ele haveria pranto e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Então lá atrás, a gente analisa que esse plano que nós estamos é um plano ainda de prova e expiação, expiando o passado, algo que fizemos, algo que deixamos de fazer, expiar, reparar, preparar-nos para o futuro. Então, cada um de nós que estamos ainda na Terra, temos algo a reparar do passado, mas também temos provas para avançar grande senda nas lições da vida. E ele diz que nós nascemos aqui nesse vale de dores. E se analisarmos mesmo as doenças, as guerras, o orgulho, o egoísmo, a vaidade dos seres humanos, realmente é muitas dores. Não há um ser humano que esteja aqui na Terra que não passe pela dor. Seja aquele que esteja no trono, na riqueza, no seu berço de ouro, ele sofre. Sofre dores da alma que só na noite de solidão, na noite do escuro, na solidão eles sentem essa dor. Como também aqueles que estão na palha, mas bem sofrer. E aí, como nós buscamos nesse capítulo, bem-aventurados os aflitos, porque encontrarão repouso para a sua alma. Então, quando ele diz que nós nascemos no vale de dor, e analisando a nossa terra, pela condição moral que nós habitamos, com certeza é um vale de dor. Mas é um vale de aprendizado, é um vale de lições profundas de amor. Esperais, pois, todos vós que viveis causticamente em lágrimas e amargo sofrer, porque mais agudo e mais profundo sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor. Por ter querido experimentar-vos, olha para Ele, o nosso Deus, o nosso Pai. A cada dor e sofrimento que alcançamos com paciência, resignação e simplicidade, nós alcançamos a glória do nosso Deus. Sempre nós falamos dessas almas bonitas que passaram por aqui. Todos eles sofreram, mas o sofrimento é material. O sofrimento, a dor, o mal, é da imperfeição. Nunca vi alguém sofrer por amor, ou por bondade, ou por luz, ou por caridade. Sofremos pelas nossas inferioridades. E cada mal que eu pratique, muitas vezes, eu fiquei gravado em minha consciência e nos corações que eu prejudiquei e que eu provoquei o mal. Eu posso esquecer que eu pratiquei, mas aquele que eu pratiquei o mal, ele está se lembrando.
se ele se lembrar, porque guardou rancor. E muitas vezes viemos na terra para ressarcir esse mal. E o mal que nós passamos aqui na terra é para nos ajudar. Vamos lá? Quando muitas vezes somos humilhados, rebaixados. O mal de orgulho de um ser que vem com sua mensagem forte, que baixamos a cabeça e, meu Deus, me ajuda, eu não aguento mais esse ser. Seja no lar, no trabalho, na estrada, no caminho. Um ser bruto e ignorante. O mal do orgulho dele é o remédio para a nossa humildade, para a nossa resignação, para a nossa paciência. Então, eis o mal que é o remédio para nós. Quando nós muitas vezes passamos por privações e necessidade e queremos que alguém chegue para nós, nos dê algo, mas o egoísmo que prende as mãos, que não solta o coração, e nós passamos por privações. Esse mal do egoísta de algumas pessoas é o bem, é o remédio para nossas almas de resignação, de paciência e de caridade. Tudo é lição nessa vida. Ó homens, dai-se, reconheceis o poder do vosso Senhor, que não quando ele vos haja curado a chaga do corpo e coroado de beatitude e bem-aventurança os vossos dias. Muitas vezes a gente lembra de algumas passagens bíblicas do Evangelho de Jesus. Quando aquele irmão, que estava ali, Lázaro e o rico. Lázaro estava ali, cheio de feridas. Ele passava fome, privação e necessidade. Mas estava ali a mendigar aos corações bondosos um pouco de água, um caldo generoso, um pão para alimentar a fome, ou um cobertor para aquecer seu corpo. E ninguém lhe dava. E ele sempre estava ali na porta, no portão daquele rico. O rico se vestia, se alimentava, se curtia da existência. Analise você e eu, se nós temos hoje o poder da riqueza e utilizamos para a nossa vaidade. Ó Deus, tem piedade de nós, porque passaremos pelo burilamento para refazer suas energias. E Lázaro estava sendo trabalhado, iluminado o seu espírito. No momento do seu desenlace, do seu desencarne, o que é que acontece? Lázaro é recebido ao seio de Abraão, ao seio de amor, porque ele tinha passado, por chagas, por doenças, mas foi coroado na sua beatitude, da sua bem-aventurança, da sua força nos seus dias aqui na terra. E eu e você? Será que temos essa paciência, essa resignação? Ele diz, dá-se a mão, dai-se-á, não conheceis o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias, e lhe haja restituído o brilho e a brancura. Você sabia que todos nós fomos criados branco, límpido, com a pureza do amor de Deus em sua criação? E Deus, com a sua bondade, permitiu que a gente caminhasse para crescermos na nossa evolução. E aí, quando nós buscarmos o burilamento e quando alcançarmos um degrau de evolução, sabe o que vai acontecer? Retornaremos ao brilho e à brancura do que Deus nos criou. Imitai aquele que vos foi dado para o exemplo, tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria. Deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus, Senhor, conhecei todos os deleitos da opulência, me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus, experimentar
o vosso servo. Obrigado, meu Deus, que haveis queridos experimentar o vosso servo. Muitas vezes, Deus está nos experimentando para ver se realmente temos essas virtudes, esses talentos. E aí, feliz é aquele que tem paciência, que aguarda, que escuta e que proclama o amor. Então, ele continua dizendo ainda, nessa grandeza: até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? O que é a morte do corpo, meus irmãos e minhas irmãs? O que é a morte desse corpo físico para não ser uma transformação, uma libertação para o espírito? Aproveitemos nossa existência, trabalhemos e amemos, mas lembremos de uma coisa, que a morte é simplesmente a mudança de comportamento, que a gente vai buscar o clarão. Então a morte não é o limite, é a abertura para novas oportunidades. Quando afinal vossa alma se decidirá ao lançar-se para além dos limites de um túmulo, não vá até o limite, não vá até a existência, vá até a vida que é eterna. E ele continua dizendo: quando afinal vossa alma, e aí haverá a vez de chorar e sofrer a vida inteira. Que seria isso? O pá da eternidade da glória, reservada aos que, tendo sofrido a prova da fé, do amor e da resignação. Sejamos resignados. Acendamos a nossa fé no clarão, porque tudo passa. Esse momento que estamos passando, muitas vezes é doloroso. Nós passamos alguns momentos, de sofrimento, mas busquemos compreender. Nesse momento de reflexão, você sabe o que é um convite ao leito de dor? Você sabe quando no momento estamos no leito de dor, seja em casa, ou no hospital? São momentos de reflexões. A dor nos freou para buscar outros sentimentos. Muitas vezes temos saúde física, psíquica e mentais e saímos com a nossa vaidade. Mas quando paramos no leito de dor para a reflexão e meditação, o que estou fazendo da minha existência? O que estou fazendo dos talentos, atributos que me deu? E aí este mal de uma doença que freou a nós é o remédio para a nossa evolução. Tenhamos coragem para ter esse entendimento. E ele diz: buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa do passado. O nosso mal de hoje, a nossa dor, o nosso sofrimento, se não está na causa atual que nós praticamos, se olhamos para todos os lados e não vimos por que isso acontece conosco, busquemos reencarnações passadas e veremos a nossa infantilidade. E o nosso conhecimento do mal que nós estamos passando aqui, e lembremos que passamos isso em meio do lado, o conhecimento é um remédio salutar. E muitas vezes esses males que estamos passando é o remédio para frear a nossa ignorância. E ele continua dizendo: e vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra, como desencarnados, quando pairai no espaço, escolheste as vossas provas, julgando-vos bastante forte para suportar. Olha para aí. Muitas vezes nós, quando estamos no mundo espiritual, na nossa programação, os amigos espirituais nos convidam a dizer: Wilton, você tem uma oportunidade da reencarnação. E queria perguntar a você: você tem alguns débitos do passado? Você prejudicou alguém?
você feriu corações, você magoou vidas. E aí você deverá restituir esse mal que você fez com o bem. E tua reencarnação estará sempre com essas vidas. Elas vão vir na sua condição para te cobrar. Mas se você passar com humildade, com simplicidade, com paciência e amor, você encontrará um novo amigo, um novo irmão. Você aceita? E eu quero evoluir, quero crescer, sim, eu aceito. Mas quando nós chegamos aqui na Terra, que a matéria pesa, meus irmãos. Nossas imperfeições pesa, a nossa ignorância pesa mais ainda. Aí a gente grita, ai meu Deus, eu não aguento. Por isso que ele diz, vós buscasse, julgando-os bastante forte para suportar. Por que agora murmurar? Por que agora reclamar? Por que reclamar do aprendizado, da lição para teu espírito? Então não paramos para reclamar, para blasfemar, para julgar ou condenar alguém. Peçamos a Deus a cada amanhecer coragem, ânimo e fé para acreditar em nós, na nossa força e confiar que podemos. Lembre-se de uma coisa importante. Quando nós estivermos passando por um teste de dor e sofrimento, nós temos nosso anjo de guarda, nosso guia espiritual, nosso mentor espiritual. Temos nossos familiares que nos amam espirituais. Temos amigos e irmãos. Temos os consoladores, os evangelizadores, os espiritualizadores, os curadores. Temos as falanges de espíritos superiores. Temos Jesus, temos Deus. Temos amigos e irmãos, um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo, um filho, uma filha, qualquer ser ao teu lado para te dar força. Então não baixemos a cabeça, erga a fronte, respira o ar puro da natureza e avança na grande jornada da tua glória, porque vós que pediste a riqueza e a glória, quereis sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Meus irmãos, a fortuna, a riqueza, a beleza, tudo isso, a vaidade que nos leva, ela nos contempla dores grandiosas para a nossa alma. Por isso que trabalhamos com Jesus. E ele fala, vós que pediste para lutar do corpo e o espírito contra o mal moral, eis aí um dos maiores desafios para que o mal seja o remédio. As dores morais. Quando você é atingido no seu egoísmo, meu Deus do céu, é um punhal no coração. Quando nós somos ofendidos no nosso orgulho, meu Deus, que humilhação. E nós gritamos para todo mundo dizer, eu fui humilhado, eu fui rebaixado, não mereço isso. E a gente perde a oportunidade de lembrar de Jesus. Quando foi cuspido no rosto, que foi colocado uma coroa de espinho, que foi espancado, só porque queria praticar o amor, que foi crucificado, foi espancado pela ignorância do homem, porque simplesmente queria falar do amor. E nós, irmãos e irmãs, que temos nosso passado expiado. Então, quando nós buscarmos tudo isso, ele diz, embora devesse o vosso corpo para uma estrumeira, dele ao morrer se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Você sabia que o sofrimento é um batismo? Nosso irmão Luiz falou isso para mim quando eu passei pela Covid-19. Passei 22 dias ali isolado no quarto. E digo a vocês, não foi fácil, mas ao mesmo tempo foi gratificante receber tantas orações, tanto amor. Aquele momento de dor foi um mal para mim.
quase que nós partíamos para o mundo espiritual. Mas aquele mal de reflexão, de mentalização, de orações, de vibrações, de dores, foi um remédio para mim. Aprendi muito naqueles dias. Por isso que o mal é o remédio. E nós, muitas vezes, somos batizados pela dor, pelo sofrimento, para renovar o amor e buscar. Por isso que o remédio, então, prescreve os atacados da obsessão, cruéis e antes males. Só um é infalível, a fé e o apelo ao céu. Se na maior recebibilidade dos vossos sofrimentos, entoados hinos ao seu Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Então, muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, esse mal que nós estamos passando, a gente analisa que é um bem para todos nós. Então, avançamos a senda, vamos trabalhar, né? Vamos aproveitar que muitas vezes o anjo da dor chega perto de nós, mas ele chega para desenvolver o amor. E ele diz, a fé é um remédio segundo o sofrimento. Olha para aí. A fé, a esperança, o amor, os fluidos, os bálsamos que saem das nossas mãos são remédios salutares. Que o sofrimento seja bendito por Jesus. Que o sofrimento seja a nossa libertação. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. O que é a dor de algumas horas, de alguns dias, de alguns meses, de alguns anos? Para o brilhamento, o remédio para a eternidade. Se estamos sofrendo, neste momento, ele é o remédio de libertação. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Olha para aí. Não perguntei aos amigos espirituais, nós já sabemos. Eu sei que o remédio para meu orgulho é a humildade. Trabalhar a simplicidade. Eu sei que o meu desespero, a minha irritação é ser brando, é ser pacífico, é ser irmão. Eu sei que a falta de tantas coisas no mundo é porque eu estou com a mão presa e não abro para a caridade. Eu sei que para trabalhar o meu egoísmo, que é o mal, mas traz um remédio chamado